Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao nosso podcast do Entre Nós. Eu sou Aníbal Albuquerque e hoje o nosso quarto episódio da obra Conduta Espírita vem do capítulo 2, do Jovem. Vejamos o que André Luiz nos fala como conduta para os nossos jovens. Lembrando sempre que nós aqui trazemos alguns trechos de cada capítulo, de cada ponto. Se você está gostando, deseja aprofundar, sugerimos que você adquira a obra para que faça uma leitura mais completa, mais profunda, medite, reflita, pondere, procure colocar na sua prática diária. E a primeira orientação de conduta que André Luiz nos apresenta, nos fala sobre o capítulo 2 do Jovem é moderar as manifestações de excessivo entusiasmo, exercitando-se na ponderação quanto às lutas de cada dia. Olha que interessante, né? O que André Luiz nos fala, porque a jovialidade, essa energia muito vibrante, faz com que hajam excessos. Então, devemos nos lembrar que todo excesso desgasta nossos nervos, desgasta o nosso fluido vital e desarmoniza a nós, os nossos chakras, as nossas células, os nossos hormônios e ficam em desequilíbrio. Então, é muito importante essa moderação nas manifestações. Evitar os excessos que não nos levam a nada. O caminho do meio, o equilíbrio, a ponderação é uma das melhores coisas que podemos ter na vida, ajudando-nos, inclusive, no dia a dia, na tomada de decisões, nos relacionamentos. Quantas vezes por esses relacionamentos excessivos ou doentios, eles são desgastados, né? São machucados. Em outro ponto, falando ainda no capítulo 2 do Jovem, André Luiz nos sugere, nos fala da necessidade do culto da moderação afasta o desequilíbrio. Olha que interessante, novamente ele ponderando nessa moderação. Por compreender esse excesso, né, de energia, essa jovialidade faz com que sejamos muito impetuosos. Façamos muitas coisas de forma excessiva, de forma enérgica. Então André Luiz nos fala disso e eu gostaria de introduzir para que possamos fazer da moderação em nossas vidas uma fonte de saúde espiritual, mental e corporal. Porque como necessitamos dessa saúde, da saúde do corpo, da saúde da mente, e, consequentemente, da saúde do espírito. Uma vida em desequilíbrio, em desarmonia, não é salutar. Muitas vezes ficamos com os nervos abalados, os relacionamentos desgastados, podemos perder emprego, ter dificuldade nas relações em casa, nas relações afetivas, nas relações profissionais. Que possamos pensar melhor e refletir sobre essa moderação. Em outro ponto desse mesmo capítulo do Jovem, André Luiz nos lembra o seguinte: guardar persistência e uniformidade nas atitudes, sem dispersar possibilidades em múltiplas tarefas simultâneas, para que não fiquem apenas parcialmente executadas. Olha que interessante. A gente deve lembrar que quando somos multitarefas, quando queremos ser igual a um computador que tem um processador que pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, além de não fazermos as atividades bem feitas, ficamos cansados fisicamente e mentalmente. Bem como também podemos ficar decepcionados e angustiados por não conseguirmos realizar na plenitude as nossas atividades, por não fazermos bem feito, por esquecermos, muitas vezes por uma falta de uma organização melhor, deixarmos de
realizar um compromisso, uma promessa que tenhamos feito a alguém, um compromisso profissional ou social. Então a gente deve ter essa persistência, insistência nas atividades que fazemos, mas procurando a cada coisa que realizamos fazer bem feito, além de ter início, meio e fim. Muitas pessoas, tem um termo que um colega gosta de usar, nosso querido Flávio Jucá, foi meu gestor na Caixa Econômica, ele diz assim, muitas pessoas têm iniciativa, mas pecam na acabativa. É um termo interessante, pode ser que essas palavras não existam, mas muitas pessoas são ótimas em iniciar as coisas. Abrem muitas frentes de serviço, muitas frentes de ação, mas não dão continuidade e não as concluem. Ou quando as concluem, fazem mal feito, fazem por tabela, para fazer por cumprir. Então, André Luiz nos alerta sobre a necessidade de guardar persistência e uniformidade nas atitudes, sem dispersar possibilidades em múltiplas tarefas simultâneas, para que não fiquem elas apenas parcialmente executadas. Olha que interessante. Em outro aspecto, em outro ponto, nos lembra André Luiz, e é o último ponto que eu estou trazendo desse capítulo 202 do Jovem. Inconstância e indisciplina são portas de frustração. E aí nos deparamos com muitos jovens frustrados por não conseguirem concluir suas atividades, não darem sequência, não darem prosseguimento ou até não concluírem, reforçando a mensagem e a orientação anterior. Né? Então, André Luiz, ele nos ensina da importância da disciplina às leis de Deus. As leis de Deus nos libertam de nós mesmos, de nossos vícios, né? De nossos maus hábitos, evitando assim problemas nesta vida atual, na vida presente, como também nas vidas futuras. Porque lembremos que na doutrina espírita também é uma doutrina reencarnacionista, onde muitas vezes os problemas, as vicissitudes que estamos passando nessa existência podem ter sido ocasionadas no passado, e hoje é que nós estamos colhendo essa semente plantada, ou coisas que estamos fazendo nessa atual existência que nos prejudicam, ou que prejudicam a terceiros e, consequentemente, na lei de causa e efeito, há essa política de consequência. Então, inconstância e indisciplina são portas de frustração. Nós devemos ter a moderação, como nos ensinou André Luiz. Nós devemos ter a persistência. Nós devemos buscar evitar os excessos, tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Acabamos não aproveitando, não estando no momento presente. Muitas vezes já estamos no amanhã ou estamos insatisfeitos com o que está acontecendo. Isso gera frustração. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos aproveitar estes ensinamentos de André Luiz, que possamos observar melhor a nossa conduta espiritual, nossa conduta espírita, título desta obra, e assim possamos trabalhar melhor para a nossa existência atual e futura, tanto nossa como daqueles que mais amamos. Possamos pensar melhor e refletir a respeito. Gostaria muito de ouvir a sua opinião, de ouvir o seu comentário favorável ou não, das suas sugestões, do que está achando desses áudios, né, desses podcasts que estamos trazendo nesse momento sem nenhum convidado, só buscando trazer o conteúdo da obra e em cima dela fazer algumas observações, alguns comentários, conforme o nosso ponto de vista, conforme a nossa experiência deste momento. Claro que sempre vamos aprendendo com novas leituras, com outras pessoas, nesse convívio. E com certeza, por meio do seu comentário, poderei também aprender. Então, deixa, por gentileza, compartilha se você acha que alguém, algum jovem, alguma outra pessoa está precisando ouvir o ensinamento de André Luiz e os comentários que fazemos em cima desta leitura. Fica em paz, minha irmã. Fica em paz, meu irmão. Que Jesus possa te abençoar hoje e sempre. Que assim seja. Amém.